Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E o pessoal impressionado comenta: caramba, um soco e acabou. Lu Shen acabou com a Grey com um único soco. Um nível 10 venceu um nível 12 em um golpe. É um absurdo. O sangue de nível imortal é aterrorizante. Que coisa anormal. E um maluco emocionado brada: ganhei, eu ganhei a aposta. Viva, viva o nível imortal. Lu Shen, você é como um pai para mim. Não preciso mais fazer bicos pulando pelo espaço. E o apresentador, indo ao delírio, exulta: unbelievable. Meu Deus, essa disputa ficou cada vez mais emocionante. Mal posso esperar para ver os próximos combates. A chefe do setor Rio fica em choque, e o reitor fica extremamente alegre, e ela, apavorada, balbucia: impossível, 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 apenas um golpe. Esse poder, pelo menos 4 avanços de limite, alcançar 4 quebras de limite sendo nível 10, e o reitor, dando risada, comenta: que monstro! Eu só tive uma quebra de limite quando cheguei ao nível 10. Quando Lu Shen subir para nível 12, o poder dele vai explodir até que nível? E, tirando onda, alfineta: ei, minha velha amiga, o que você disse agora? Você espera ver Lu Shen contra Monroe? Acho que ainda teremos esse duelo, certo? E ela, sem jeito, concorda: sim, realmente incrível, mas Monroe nem é comparável à pobrezinha da Grey. Ela dá uma risadinha e, se retirando, acrescenta: puxa, lembrei que ainda tenho uns compromissos. E o reitor, extremamente alegre, comemora: Yuhul! Mereceu isso! Que aquela velha fique louca! Lu Shen foi perfeito. Finalmente a vingança que eu tanto esperava. E a comandante do setor Yamu, impressionada, constata: até agora Lu Shen já nos deu tantas surpresas. Desta vez foi além do esperado. E o reitor, alisando seu bigodinho, concorda: aham, é verdade. Lu Shen, até onde você pode chegar? O prota fica sem entender absolutamente nada. Ele se vira para a arquibancada e, furioso após avistar o Monroe, resmunga: que olhar é esse? Parece até um pervertido me encarando assim. Que nojento. O telefone dele começa a tocar e a sua irmã, feliz da vida, vibra. Uau, mano. Você foi simplesmente sensacional, totalmente esmagador. Você é realmente meu irmão. Como é que você ficou com o cabelo dourado? Foi demais. Você tem que me ensinar. E o prota, envergonhado, murmura: então. Ele sente uma presença maligna e, olhando para todos os lados, indaga-se: aquela sensação de antes, quem era? E o narrador, explicando a situação, contextualiza: durante o restante do tempo, as disputas continuaram. As lutas posteriores foram boas, mas nada superou o choque de ver um nível 10 derrotar um nível 12 com um golpe. Mesmo já na segunda rodada, as pessoas continuaram comentando sobre aquilo, e o prota, com um olhar sério, constata: droga, de novo. Quem era? Aquele olhar misterioso aparece de vez em quando. Se minha sensibilidade mental não fosse tão aguçada, eu quase teria sido esmagado. Sempre que tento localizar a origem, o olhar some sem deixar rastro. Não consigo encontrar. Significa que o poder mental dessa pessoa é superior ao meu. E aflito pondera: meu nível espiritual está no topo do nível 11. Para me superar tão fácil, ele é ao menos nível 13. O poder espiritual dele é, pelo menos, de nível 13. Há um especialista de nível 13 neste torneio? E ansioso especula: quem está me espionando? Não pode ser o presidente do conselho, nem os outros oficiais de alto nível. Sobram 2 competidores entre os participantes: Monroe e Qian Yushu. Monroe demonstra interesse por mim abertamente. Então, ele se vira e, avistando o Qian Yushu, observa: é você? Tão frio, nem sequer olha para mim, e com um olhar malicioso determina: seja quem for, se aparecer primeiro eu quebro, mas meu poder mental está virando um ponto fraco. Então, melhor treinar um pouco antes da minha vez chegar. Ele toca na sua mente e, ativando seu poder psíquico, decide: imersão no sistema Fire Seed. A cena se passa para algum tempo depois, e o narrador informa: na segunda rodada das finais, de 7 grupos, caiu para 4. O sorteio foi feito de novo. Lu Shen acabou sendo sorteado direto, e o apresentador, radiando alegria, proclama:
Uau, que sorte! Lu Sheng passou direto nesta rodada, e então vai continuar o mistério sobre o poder do imortal. E o Prota, preocupado, suspeita. Tanta sorte assim, isso não é alguma manipulação por trás dos panos, né? E a chefe do setor Rio, extremamente puta, chama. Dunlupe, vocês estão roubando? E o reitor, tirando onda, ironiza. Eu não fiz nada. E o Fal informa. Lu Sheng, sua apresentação foi épica. Monroe e Qian Yushu foram distribuídos de forma razoável. Eles provavelmente estarão com você nas finais. O Prota se deita no chão e o Fal, horrorizado, espanta-se. A final está chegando e você ainda quer dormir? E curioso, interroga. E é possível dormir agora? Incrível. E o apresentador chama. Senhoras e senhores, a semifinal começa agora. Monroe enfrenta Kuang Long. E o fortão, extremamente puto, brada. Monroe, há 150 anos eu perdi para você. Agora que meu corpo verdadeiro de titânio avançou, desta vez vou te derrotar. E o Monroe, o encarando, indaga. Quem é você mesmo? E o fortão, cheio de ódio, rosna. Maldito seja, vou te matar, seu verme. Ele parte para cima sem nenhuma hesitação. O Monroe ativa o seu olho mágico e cria um caixão de gelo. O fortão fica sem entender absolutamente nada após ser congelado. E o pessoal, após ver esse golpe supremo, reage. Caramba, Monroe é demais. Isso é incrível. E o Fal, tremendo de medo, constata. Isso, o adversário do Monroe nesta rodada era nível 12, e ele ainda conseguiu vencer num piscar de olhos. Isso é assustador. E o apresentador decreta. O competidor Qian Yushu venceu. E o Fal, se virando, questiona. Hã? O confronto do Qian Yushu também acabou? Não deu nem tempo de eu ver. Ele se aproxima do Prota e chama. Lu Shen! Ei, Lu Shen! E sem acreditar observa. Hã? O quê? Ele tá dormindo que nem pedra? E entrando em desespero lamenta. Ah não, não acorda de jeito nenhum, Lu Shen, pelo amor de Deus. E o Prota, tocando no ombro dele, pergunta. A segunda rodada terminou? E o Fal, tomando um puta susto, grita. Ai caralho! Ele se afasta e esclarece. Isso mesmo, a terceira rodada vai começar, o sorteio vai começar já. E o apresentador decreta. Público, os resultados do sorteio para a próxima rodada já saíram. O Prota fica pensativo após ver o seu adversário, e o Monroe, feliz da vida, declara. Finalmente chegou a minha vez, e o apresentador, feliz da vida, descreve. Um dono de sangue imortal que aparece uma vez a cada 1.000.000 de anos, um personagem que abalou vários setores, um líder nato da jovem geração. Dá para chamar essa batalha de batalha final. E ficando maluco, proclama. Quem vencer provavelmente será em grande parte o resultado final. Vai ser a luta mais épica. E o pessoal grita. Monroe, o demônio do gelo. Vai, Monroe. Vai, Lu Shen. Eles se encaram em total silêncio. E o narrador descreve. Esta luta é o encontro do novo mito com a lenda velha. O ápice esperado por milhões de olhos. E a senhorita Qin He, comemorando, incentiva. Vai, irmão, força. E a mãezona, receosa, preocupa-se. O Shen vai mesmo encarar aquele velho da cabeça branca? Ele é feroz. Não sei se você aguenta. E com lágrimas nos olhos, súplica. Que os céus protejam você. Que vença, Sheng. Vamos rezar. E o paizão, fumando seu gudang, afirma. Ei, não fale essas coisas pessimistas. Nosso filho vai vencer. Acreditem nele. E incentivando, acrescenta. A nossa família tem um filho incrível. Temos que reformar o túmulo dos ancestrais. 8 andares vai ser pouco. Enquanto isso, o Prota olhava para sua família de cantinho de olho e, balançando a cabeça, reflete. Parece que a minha família sempre acaba se preocupando demais comigo, né? E sentindo a presença da sua amada, percebe. King Shui, ela... E o Monroe interpela. Olá. A luta já vai começar, você ainda está olhando para o quê? E com um olhar sombrio, adverte. Não sabe que se distrair em combate é falta de respeito com o adversário? E o Prota rebate. Ah, o que você disse agora? E o Monroe, com sangue nos olhos, rosna. Acho que vou ensinar o que é respeito direito. E o Prota, após ser ameaçado, murmura. E o Monroe?
exalando uma aura aterrorizante, sentencia: prepare-se para morrer. O prota fica em alerta após ter metade do seu corpo congelado, e o Monroe, preparando um soco brutal, indaga: onde você está olhando? O prota é atingido e arremessado para longe. Uma explosão de aura acontece. O prota começa a dar risada, e o Monroe, voando em direção a ele, comenta: não é à toa que é o sangue imortal. Se fosse alguém comum, já teria sido congelado pela minha finalização. Ele desfere um chutão e, descontente com a situação, esbraveja: ainda sorrindo, você realmente quer morrer? E, desferindo um golpe supremo, anuncia: prisão do gelo relâmpago. Uma fumaça densa se levanta, e ele, com um olhar sério, exige: onde está a sua transformação? Onde estão suas 4 quebras de limite? Por que não usar nada disso? Você está me menosprezando? E o prota, após ter a sua roupa rasgada, constata: então é isso. E o Monroe, furioso, grita: seu desgraçado! Uma onda de aura é lançada em direção ao prota. Uma luz radiante toma conta do local, e o pessoal, sem acreditar no resultado, comenta: que merda é essa? Por que o Lu Shen não revida? Levar porrada e ainda rir? O que ele está pensando? Lu Shen claramente entrou num tipo de transe. Só o corpo reage por instinto. E a senhorita Qin Hee, preocupada, implora: irmão, o que você está fazendo? Acerta ele. Acerta aquele Monroe. E a Qin Shue, chateada, lamenta: Lu Shen. E o Fao, enraivecido, esbraveja: Lu Shen, o que você está fazendo? Por que continua apanhando e ainda sorri como se estivesse visto algo bom? O Monroe se aproxima e declara: entediante, essa luta é sem sentido, não vale a pena continuar. Vamos encerrar por aqui. Ele ativa o segundo movimento, regra galáctica, e o reitor, horrorizado, questiona: isso é força de regra de nível 12? E caindo na real, constata: não, é o ápice do nível 12. Monroe alcançou o ápice. Eles ficam surpresos, e a chefe do setor Hill, maravilhada, comenta: menos de 1000 anos e já forjou 2 regras, incorporando a galáxia ao corpo. Além disso, Monroe já possui a supervida de nível lua brilhante. A força dele talvez já nos supere. Impressionante, realmente impressionante. Ela se vira e, tirando onda, provoca: se você me pergunta, na verdade, não importa se Lu Sheng está no estado certo ou não, porque o resultado já está decidido. Ele vai perder nas mãos do Monroe. E o reitor, descontente com a situação, rebate: agora dizer isso pode ser precipitado. Lu Sheng ainda não perdeu. E ela conclui: então, vamos aguardar para ver. E ele, otimista, torce: Lu Sheng, forças! O Monroe ativa as suas asas de anjo e solta um grito ensurdecedor. Uma onda de destruição é lançada. Alguns blocos de gelo são formados, e o Monroe ativa o modo Deus Gélido, e com um olhar sombrio anuncia: finalmente chegou a hora. E o pessoal, tremendo de frio, murmura: esse frio cortante chegou até aqui. Meu Deus, que presença! Parece que pode congelar uma estrela. E o Monroe, com um olhar sério, declara: para mostrar respeito ao sangue imortal, eu permito que você caia sob meu golpe mais poderoso. E ordenando exige: ajoelhe-se e me adore, Lu Shen. Uma luz radiante se espalha pelo local. O prota fica pensativo e murmura: sim, agora eu não posso deixá-la preocupada. Ela ainda precisa repousar e proteger a gravidez. O Monroe parte para cima com força total, e o pessoal, feliz da vida, exulta: acabou! Lu Shen está acabado de vez! E o chifrudo preocupado aponta: isso é o ápice do nível 12, não tem comparação com antes. E o cara ao seu lado decreta: Lu Shen claramente não está em estado, isso é um massacre unilateral. E a chefe do setor Hill, dando risada, zomba: beleza, aí sim, hein? E o reitor, sem acreditar, indaga: o quê? Ele se vira e reclama: rápido, vão socorrer, o Lu Shen não pode se ferir gravemente. E a garota concorda: sim. Enquanto isso, a família do prota fica apreensiva, esperando pelo resultado. E a senhorita Qin Hee, chorando muito, chama: irmãozão, irmãozão! E a mãezona, desesperada, lamenta: ah não, o Shengzinho!
e o paizão, chateado, assegura: Não se preocupe, não se preocupe, nosso filho certamente ficará bem. E a Qin Shui, com lágrimas nos olhos, implora: Lu Sheng, você não pode se ferir, não pode mesmo. E o apresentador, tentando avistar alguma coisa em meio à fumaça, pergunta: Qual será o resultado dessa luta? Será que o combate já terminou? O pessoal fica aflito e o cara resmunga: O que há de tão interessante aqui? Não está óbvio? Mesmo que Lu Sheng não morra, certamente ficará gravemente ferido. Já era. E o apresentador, após ouvir isso, pondera: O que fazer agora? Será que devemos anunciar? Ele se vira e exclama: O quê? Que coisa! Que luz forte! Aquela luz é... E o Monroe, dando risada, debocha: Imortal! Finalmente você mostrou sua força. E o Prota, com um olhar aniquilador, esclarece: Desculpe, fiquei tão feliz que me distraí por um instante. E o reitor, empolgado, comemora: Peguei você! Lu Sheng está bem! E ela, furiosa, rosna: Isso é a linhagem imortal. Eles entram em uma disputa de aura e o Monroe brada: Muito bom! É isso que eu queria ver do imortal. Assim é que é bom de lutar, esmagar alguém forte. Que delícia! E admitindo conta: Não imaginei que eu, Monroe, hoje manchasse minhas mãos com o sangue de um imortal. Que surpresa! E o Prota, preparando um soco potente, desafia: Manchar as mãos com sangue imortal? Você acha que merece? Ele parte para a ofensiva e, invocando uma fênix, proclama: A Era do Gelo acabou. Agora começa o quinto filme, o Big Bang, e o Monroe, não se intimidando, ruge: Isso sim é a luta que eu queria. Ele cai na gargalhada e grita: Vem pra cima! Um dragão de gelo enorme é invocado. Ele solta um grito ensurdecedor, e o pessoal, sem acreditar no que vê, exclama: Esses dois são incrivelmente extraordinários. E o reitor, chocado, constata: Mesmo eu não ousaria participar de um combate assim. Um olhar pode transformar alguém em pó. Como podem ser tão poderosos? E a garota ao seu lado indaga: Você quer dizer que o combate deles já atingiu o nível 13? E o Fal, horrorizado, sussurra: Que terror! É aterrorizante que a força da linhagem seja tão poderosa. E o reitor, explicando a situação, responde: Ainda não chegou ao nível 13. Eu já vi uma batalha de nível 13. Até o espaço sideral se despedaça com um impacto. E com os olhos arregalados aponta: Eles ainda não estão lá, mas estão bem perto. Olha para isso, o espaço ao redor está cheio de rachaduras. E a garota, incrédula, exclama: Rápido, olha, o Lu Sheng ainda tem energia sobrando. O Monroe começa a ser pressionado. Ele se afasta e provoca: É só isso que você consegue? E o Prota, exalando uma aura dourada, sentencia: O seu Dao é bom, exatamente o que me faltava. Vou pegá-lo. Ele levanta o dedo e anuncia: Segunda ignição. Ele começa a exalar uma aura de fogo, e o narrador comenta: Nesse instante, Lu Sheng parece uma divindade estelar nascida do coração de uma estrela. Ele está atravessando o limite entre a instabilidade e um poder absoluto e avassalador. E o Monroe, sem acreditar no que vê com os seus próprios olhos, balbucia: Ele ainda escondia uma força dessas? E o Prota, com uma cara de louco, brada: Agora é minha vez de dizer, vamos lá de novo. Uma onda de calor é lançada em direção ao Monroe. Ele cria uma barreira de gelo tentando se defender. A barreira de gelo é quebrada, e ele, entrando em desespero, apavora-se. Impossível! Eu não consigo resistir! Ele é empurrado para trás e, sentindo uma tremenda dor, questiona: Como pode ser? O meu gelo já congelou até uma estrela de verdade. E o Prota, partindo para a finalização, profere: Certa vez, alguém disparou uma flecha contra o sol poente. Quando a noite caiu, ele achou que tinha derrubado o sol. E o Monroe, apavorado, grita: Não pode ser! O Prota pega na cabeça dele e, exalando uma aura brilhante, zomba: Me diz, não é ridículo?
E o narrador descreve: as chamas brancas e douradas de Lu Chen engolem Monroe por completo. 100 mil graus, 1 milhão de graus. Ele não sabe, mas sabe de uma coisa. Se tivesse tempo bastante, poderia derreter um planeta inteiro. Nada poderia sobreviver a uma temperatura dessas. Pelo menos, o gelo de Monroe não. Ele pula para longe, tentando se salvar, e concede. Então é assim que se parece um sangue verdadeiro e mortal. Ah, eu admito, te subestimei. E admito também o poder de um sangue imortal. Mas no fim das contas, você ainda é nível 10. Não pode me derrotar de verdade. O prota se teletransporta para a frente dele e, desferindo um socão, ruge. Está resmungando o que aí? Comeu não? Então come o meu soco, seu merda. O Monroe é jogado no chão e o prota, com um olhar intimidador, sentencia. Já chegamos a esse ponto e você ainda quer bancar o superior, seu merdinha. E, desferindo vários golpes, brada. Hora de esmagar de novo. E o Monroe, sendo espancado, berra. Chega! Ele solta um grito intimidador. O prota é empurrado para trás e o Monroe, após invocar o seu avatar de aura, vocifera. Matar! Eu vou te matar! Nem que eu tenha que sacrificar tudo, eu vou te matar! E o narrador, explicando a situação, descreve. Monroe está queimando sua própria essência. Ele está criando uma corrente gélida branca de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de quilômetros quadrados. A área afetada é tão imensa que até naves e estações espaciais ao redor foram congeladas por completo. E o apresentador, chocado, arfa. Meu Deus! Os espectadores são congelados e o reitor questiona. Mas não há barreiras de nível 12? Como isso aconteceu? E levantando a mão, ordena. Rápido, evacuem os espectadores imediatamente. E furioso esbraveja. O Monroe ficou maluco de vez? Ele vai se destruir só para tentar vencer o Lu Chen? E você aí parada? Por que não o impede? E ela, sem jeito, gagueja. Eu não consigo. Sério, não dá. Monroe é o mais forte do nosso setor estelar. E o reitor, a interrompendo, ameaça. Desgraçada, se o Lu Chen morrer, você vai pagar caro por isso. E o Monroe, ficando maluco, declara. Parece que você realmente não faz ideia do que é o auge do nível 12. A diferença entre eles é de quase 3 grandes reinos. Está tudo acabado. Ele junta as mãos e, lançando um golpe supremo, proclama. Gelo eterno. O pessoal fica incrédulo e a mãezona, angustiada, suplica. Filho, fuja daí. E o prota, com um olhar severo, reflete. Nível 10 contra nível 12? Será que a diferença é tão grande assim? Eu acho que nem tanto. E preparando um golpe de punho, invoca. A herança do meu mestre. Zen, poder das estrelas, ruptura. Uma orbe de aura enorme é criada. E o Monroe, em apuros, balbucia. Hã? O quê? Ele começa a gritar e cai de joelhos após ser atingido. O prota se aproxima e, tocando em seu ombro, adverte. Na próxima, tente não ser tão convencido. O universo é vasto, cheio de gente forte. Hoje você teve sorte de topar comigo, que ainda deixei você viver. Da próxima vez pode não ter essa mesma sorte. Me entendeu, seu merdinha? O Monroe fica pensativo e o prota resmunga. Será que nem sabe dizer um obrigado? Que falta de educação. Se soubesse antes, devia ter deixado você morrer. E desaparecendo murmura. Ah, tanto faz. E o Fal surpreso indaga. Lu Chen, você voltou? E com uma expressão alegre elogia. Parabéns pela vitória inicial. Vamos monitorar de perto seu próximo adversário. E chateado lamenta. Ah, ele dormiu de novo. E o prota pede. Me acorda quando for a hora. Ele entra no mundo dos sonhos e analisa. Eu tenho mais de 112 mil vontades marciais reunidas. Acabei de canalizar todas as minhas vontades marciais para usar a terceira manifestação divina. Uma mudança qualitativa tremenda, desencadeada por uma quantidade extrema. Tive que controlar tudo com muito cuidado para não perder o controle. Por pouco não deu errado. Ele fecha a mão e, exalando uma aura divina, conclui. Preciso revisar e consolidar essa sensação do momento. Enquanto isso, o reitor, chocado, constata. Inacreditável, transcendental.
Desta vez, Lu Shen realmente quebrou por completo todo o entendimento de todos sobre o caminho marcial e sobre as super formas de vida. Antes de Lu Shen aparecer, todas as competições cobriam apenas as 12 regiões estelares vizinhas. Nunca houve um imortal. Muitos conheciam a lenda do imortal, mas ninguém a compreendia depois dessa luta. E a garota observa. O mistério do imortal começa a clarear. Lu Sheng, ele realmente definiu o que é imortal. Nossa região estelar tem um gênio desse calibre. Ela começa a dar risada e o narrador explica. O impacto desta luta foi gigantesco para todos. Um nível 10 derrotando instantaneamente um nível 12 no auge deixou tanta gente atônita que as lutas seguintes de Qian Yushu e de outros favoritos passaram praticamente despercebidas. Qian Yushu teve uma performance notável. Sua lâmina de energia atravessou o céu cortando a abóbada estelar, mas poucos aplaudiram. A maioria ainda estava hipnotizada pela luta de Lu Sheng. Até o anúncio do início da final, muitos continuaram em transe, e o pessoal, sem acreditar no que vê, questiona. Qian Yushu venceu, e o Fao preocupado cochicha. Lu Shen, ei Lu Shen, já vai ser sua vez, acorda. O prota se levanta e o Fao informa. Seu adversário na final foi decidido, e o narrador descreve. O torneio entrou na fase final, mas o resultado já não importava mais. Afinal, todos os olhares naturalmente se voltaram para Lu Shen, e o prota pergunta. Ah, então é o Qian Yushu. O cara fica pensativo, o prota se aproxima e o narrador relata. Sua expressão demonstrava espanto e complexidade. Neste momento, Lu Shen é claramente a figura central do torneio, um brilho que não pode ser ofuscado. Eles se encaram em total silêncio e o prota cogita. Esse cara, não consigo entender o que se passa na cabeça dele. Ele parece indiferente a tudo, mas... E olhando para sua mão nota. Minhas células imortais estão todas soando um alarme de ameaça. E com o olhar malicioso decreta. Não importa, não há tempo para adivinhações. Se for uma intenção maligna, devemos sufocá-la prontamente. Já treinei a força estelar dezenas de vezes. Matá-lo com um golpe deveria ser possível agora. E o apresentador, indo ao delírio, anuncia. E a final começa. O prota começa a exalar uma super aura. A plateia vai à loucura, e o prota, avaliando a situação, maquina. Na hora, é só fingir que perdi o controle da força, afinal esse tipo de gente não tem proteção nem influência. Se ele morrer, não haverá retaliação. O Qian Yushu fica pensativo. O prota fica sem entender absolutamente nada ao ver essa reação e conclui. Essa sensação realmente é você. E partindo para cima com tudo brada. O meu Stalker psíquico nível 13 e o Qian Yushu em apuros reflete. Uma sensação inexplicável de perigo. Isso é ruim, muito ruim. E o prota, insatisfeito, observa. Ah, ele desviou e usou o teletransporte por encolhimento, e o Qian Yushu, desferindo um contra-ataque brutal, invoca. Disparo de 1000 espadas. Vai! Uma chuva de espadas de aura é lançada em direção ao prota, e ele, não se intimidando, avisa. Não vou fingir mais. Vou mostrar todas as cartas. E furioso esbraveja. Esse soco contém o poder de dezenas de milhares de sementes estelares. Você consegue aguentar? Morra, seu maldito! Uma aura dourada toma conta do local, e o Fao, sendo ofuscado, indaga. O quê? O que está acontecendo? A partida acabou de começar e já vai terminar? Uma fumaça densa se levanta. O prota fica desconfiado e admite. Ah, impressionante. Isso não é simples, você escondeu isso tão bem. Você é até mais forte que o Monroe. E o Qian Yushu, preparando seu jutsu, entoa. Técnica da espada voadora. Vai! E o prota, sem acreditar no que vê, solta. O quê? Várias espadas são invocadas e ele pragueja. Mas que porra! Isso é exatamente como nas novels imortais. Espadas voadoras, formações com centenas de lâminas, técnicas de corte. Qian Yushu é realmente um cultivador imortal. Ele começa a ser oprimido e avalia. Esses ventos vindo das lâminas conseguem perfurar a defesa do meu corpo estelar supremo com facilidade. O poder desse ataque é enorme, e partindo para a ofensiva desafia.
Então vou ter que usar aquela técnica. Você cultiva espadas, eu treino o corpo. Hoje vamos ver se a sua lâmina é mais afiada ou o meu punho é mais duro. Eles entram em uma disputa de aura e o pessoal incrédulo comenta: sério? Não parece que Lu Shen levou um corte e sangrou? A explosão que matou Monroe antes nem de longe se parece com isso. O Qian Yushu é absurdamente forte. E a garota, espantada, ressalta: nível 12. Qian Yushu possui 3 regras estelares. A verdadeira força de Qian Yushu é ainda maior que a de Monroe. E o reitor, impressionado, confirma: muito mais. Qian Yushu é mais forte que todos aqui. Como alguém assim ainda entrou no torneio? Ele aponta o dedo e reclama: se Qian Yushu quisesse realmente ferir Lu Shen, bastaria acionar um canhão de translocação estelar de nível 14 e pulverizá-lo. Não importa se ele for uma reencarnação de um grande ser de outro universo. Um imortal é muito mais valioso que 10 deles. E o Qian Yushu, canalizando todo o poder em uma espada, assegura: a formação da espada dourada Lu Geng já está completa. Essa lâmina pode ferir profundamente um cultivador do reino do refinamento do vazio, proporcional ao nível 13 desse universo estelar. Mesmo que ele seja extremamente forte, não vai conseguir resistir a isso. E assim que eu te deixar gravemente ferido, e com uma cara de maluco completa, vou poder aproveitar a oportunidade. E o prota, rebatendo diversas espadas de aura, provoca: é só isso que você consegue? E ele responde: não se apresse, o verdadeiro espetáculo está só começando. O reitor fica horrorizado e reconhece: mais 5 rupturas de limite? Aquele golpe com que Lu Shen derrotou Monroe já tinha o poder de 5 rupturas, o que já era assustador. Não pensei que Qian Yushu também tivesse alcançado o mesmo nível. E a garota, com um olhar severo, alerta: agora nem podemos mais interromper a luta. Se subirmos na arena à força, podemos ser atingidos pelas ondas do combate. Nós realmente não conseguimos intervir num nível desses. E o Fao, vendo tudo de pertinho, espanta-se. Uau, nossa! A maioria dos líderes do Conselho de nível 12 nem alcança 4 rupturas. Agora temos um portador de sangue imortal com 5 rupturas e um estrangeiro com 5 rupturas também. Isso é exagerado demais. E o prota, ficando cansado, reclama: não acaba nunca? Ele abre os braços e, extremamente puto, vocifera: que irritante! Ele invoca um avatar maior do que o próprio planeta. E o apresentador, em choque, balbucia: isso! Essa é a manifestação marcial do Lu Shen? No mínimo 500 mil metros. Nunca vi nada tão absurdo. E o pessoal, aterrorizado, murmura: ridículo demais. Lu Shen ainda está só no nível 10 e já possui uma manifestação desse tamanho. Quando chegar ao nível 11, até onde isso vai crescer? É contra as leis do céu, impossível de imaginar. E o Qian Yushu, não se intimidando, zomba: vai usar a manifestação gigante para bloquear meu golpe? Boa ideia, mas acha mesmo que consegue segurar? E tirando onda, sentença: a esperteza do burro chegou ao fim. Receba, Lu Shen. A espada gigante é lançada em direção ao prota e ele, indo para cima com tudo, urra: vem pra cima, seu merda! Ele segura a espada gigante com as mãos e, com um olhar aniquilador, pontua: a força da manifestação se dispersa por todo lado e não consegue bloquear sua espada. Por isso, e desferindo um golpe supremo, grita: quarta habilidade divina, corpo dourado de vidro. A espada gigante é quebrada em pedaços e o Monroe, incrédulo, gagueja: o quê? Minha espada voadora? Que diabos você é? E o prota, tranquilão, debocha: falou um monte de besteira, hein? Finalmente caiu no meu truque. Já cortou bastante, né? Agora... E partindo para a finalização, anuncia: é minha vez de esmagar você. O Monroe começa a ser oprimido e, sangrando pela boca, entende: droga, essa força. Ele tem a sua espada quebrada ao meio e reclama: droga, minha espada voadora reforçada pelo grande arranjo da espada dourada celestial pode ferir até cultivadores do nível 13. E ele bloqueou com as mãos. E o reitor, suando frio, pondera: Lu Shen,
indescritível. Na luta contra Monroe, ele já mostrou 5 rupturas, comparável ao pico do nível 12. Agora, contra Qian Yushu, demonstra força para aguentar ataques de 5 rupturas. Essa linhagem imortal que aparece uma vez a cada 1 milhão de anos é ainda mais assustadora do que eu imaginava. Um limite sem limites. E a garota ao seu lado questiona: então, qual é a fraqueza dele? Pensando bem, o poder mental do Lu Shen parece estar no nível 11, no ápice. Comparado ao resto da força dele, talvez seja esse o ponto mais fraco. E aliviada devaneia: nível 11 no ápice? Ponto fraco? Ah, parece até piada. Enquanto isso, o Qian Yushu era feito de saco de pancadas. Ele perde a paciência e, partindo para a ofensiva, ruge: morra, seu merda! E frustrado, vendo a sua espada quebrando, braveja: o quê? Que droga! E o prota, irradiando uma aura brilhante em seu punho, interroga: preparado para morrer? E ele, rangendo os dentes de tanta raiva, rosna: droga, não dá para desviar. Não queria usar isso, mas não tem outro jeito. Ele invoca uma espada ancestral. A espada bloqueia o ataque e ele sente uma tremenda dor. E o prota, totalmente confuso, estranha: hã? O quê? Ele cuspiu sangue sem eu nem encostar? E com o olhar maligno supõe: não me diga. E o Qian Yushu, apavorado, nega: não. E o prota, destemido, deduz: então eu vou bater na espada, né? O Qian Yushu recebe diversos ferimentos internos. Ele começa a cuspir sangue e o prota, desferindo diversos golpes, comenta: interessante, muito interessante. O Qian Yushu entra em colapso e o prota, insatisfeito, constata: caramba, o cara é tipo uma fonte humana, e ele, cheio de ódio, amaldiçoa: ah, Lu Shen, seu desgraçado! E exalando uma aura impressionante berra: morra, seu maldito! E o prota, levantando a mão, desdenha: um fraco que não aguenta cair no soco de verdade tenta atacar pela mente? Cai fora, seu merdinha! E ele, surpreso, balbucia: isso, meu último truque? Ele se ajoelha e, de cabeça baixa, clama: eu desisto. E o prota, partindo para a finalização, avisa: receba meu golpe. O Monroe é atingido e vai ao chão, e o espírito dele, saindo voando, jura: vou lembrar dessa. Da próxima vez vou te mostrar o que eu... O prota pega o espírito e ironiza: moleque, você ainda está no estágio da alma nascente, né? Quero ver para onde você vai correr agora. E ele, implorando, pede: me solta, você já ganhou, por favor, me poupe. E o prota, engolindo ele, retruca: está pensando o quê? Agindo como se fosse sobreviver só porque a luta acabou? Ridículo. E o Qian Yushu, sendo engolido, agoniza: não! E o prota, após devorar ele, comenta: estou tão cheio, que banquete maravilhoso. Ele fica surpreso com o que vê e observa. Isso também é graças ao que o Fal explicou antes da competição. Monroe tinha respaldo, então não dava para matar sem dar problema. Esse Qian Yushu não tem origem ou status algum, então matar ele não dá em nada. Renascimento de um poderoso? Reencarnação de um grande mestre? O mundo marcial não é só briga e sangue, é convivência, seu inútil. Os espectadores ficam em total silêncio após verem isso, e o reitor, batendo palma, proclama: isso é o que chamam de imortalidade, parabéns ao imortal. E o pessoal clama: Lu Cheng, Lu Cheng, Lu Cheng. E o apresentador, indo ao delírio, anuncia: o vencedor final, Lu Cheng. E apreensivo reflete: absurdo demais. No nível 10 enfrentou 2 níveis 12 e um quase nível 13. Um caiu inteiro, um aleijado, um morto. Atravessou 3 grandes reinos em desvantagem. Matar como quem come e bebe. Ele definiu sozinho o significado da linhagem imortal. Exceto ele, todos os outros participantes eram coadjuvantes. E o Fal, com lágrimas nos olhos, declara: testemunhamos o nascimento da história, o prólogo de uma lenda e de um mito. Sem dúvida, a partir de hoje, o nome do imortal se espalhará pelos 12 setores estelares cobertos pelo torneio. Ele cai na gargalhada. A família do prota se aproxima e a sua irmã chama: mano, você foi forte demais. E a mãezona, emocionada, desabafa:
Ainda bem que está tudo bem, ainda bem. E o paizão, cheio de orgulho, exalta. Meu filho deu orgulho até no universo muito bom. Enquanto isso, a senhorita Qingshui se mantinha pensativa e aflita mentaliza. Consegue ver, amor? Seu pai agora é o campeão do universo. E o narrador explica. O torneio interestelar de gênios que abalou 13 setores estelares finalmente chegou ao fim. Incontáveis espectadores e competidores começaram a retornar para casa. Embora muitos tenham decidido ficar mais um tempo, a economia do setor Yamu ainda vai lucrar com isso por um bom tempo. E o processo e o resultado do torneio se espalharam por todos os cantos do universo conforme o pessoal retornava. Lu Sheng foi envolvido por uma aura cada vez mais densa de uma lenda. A cena se passa para a região principal do setor Yamu, em um centro médico de elite. O gordão tenta falar algo, e o prota, o interrompendo, retruca. Desculpe, não tenho o menor interesse no que você está falando. E o gordão implora. Lord Lu Sheng, por favor, considere mais um pouco. Quanto à recompensa, nosso grupo não vai economizar. Por favor, aceite esse cartão de visita. E o guarda, perdendo a paciência, questiona. Ele de novo? Como vive entrando escondido na área VIP? E o cara pragueja. Droga, que merda! E o guarda ordena. Peguem ele, não deixem ele escapar. E o gordão, se retirando, suplica. Lord Lu Sheng, por favor, considere. E o prota, vendo isso, analisa. O gordo é um produtor de um mega conglomerado cinematográfico que atua em vários setores estelares. Ele está tentando me convencer a atuar no novo drama deles, Lenda do Imortal. Investimento estimado de mais de 10 trilhões de cristais negros. Se eu aceitar, recebo trilhões só em direitos e cachê. E feliz da vida, confessa. Sendo sincero, se não fosse pelo desastre que vai destruir um sistema estelar inteiro daqui a 6 anos, talvez eu até pensasse. Mal tenho tempo para cultivar, queria dividir cada segundo em fatias. E apreensivo pondera. Mas esse preço, realmente fiquei tentado. Ele entra no quarto da sua amada e ela nota. E você, chegou logo depois do check-up. E o prota conta. Fiquei tentado pela oferta de 1 trilhão de cristais negros. Apesar de não precisar de dinheiro, é só pedir ao setor Yamu que resolvem tudo. Ele pega na mão dela e justifica. Mas ficar pedindo o tempo todo é chato. Agora que tenho um bebê a caminho, preciso sustentar a família. E a enfermeira informa. Senhor Lu Sheng, sua esposa está muito saudável e o bebê está estável. Mas... E o prota, ansioso, indaga. Mas o quê? E ela, explicando a situação, esclarece. É que o sangue do conde é forte demais. O tempo de gestação pode ser muito maior que o normal para os humanos. E o prota, interessado, pergunta. Quanto tempo? E ela, explicando a situação, responde. Pelo menos uns 3 anos universais, o equivalente a uns 9 anos na Estrela Azul. E a Qingshui, surpresa, espanta-se. Caramba, hein? E o prota, aflito, matuta. Até o Né já não demorou tanto. Quando nascer, o menino vai apontar um dedo para o céu e outro para a terra, dizendo: Só eu sou soberano, meu destino é só meu. O celular dele começa a tocar, e a sua irmã, falando por chamada de vídeo, questiona. Mano, como a irmã Qingshui está? E o narrador aponta. Lu Sheng explicou tudo, e ela, chateada, reclama. Ah, tão longo assim? E o prota sugere. Que tal assim? O prêmio do torneio acabou de sair, e eu, como conde, preciso assumir meu território. Vamos escolher um planeta e nos mudar para lá. Qingshui pode se recuperar no ambiente novo. E ela, chocada, interpela. Mano, quantos planetas você tem no nome? E o prota calcula. Bom, deixa eu ver. Só contando planetas habitáveis. Cerca de 100 mil. E eles, assustados, ecoam. O quê? 100 mil? E o narrador descreve. Dias depois, todos viajam a bordo do saltador de buracos brancos e chegam ao planeta territorial número 263. E o prota, maravilhado com a vista, descreve. Área total é o dobro da Estrela Azul. 60% de terra firme. Vegetação cobrindo 93%. Gravidade 1,5 vezes. Nenhum sinal de invasão de bestas. Há nativos, mas o mais forte é de nível 6 nas artes marciais. No geral, o lugar perfeito para morar.
é aqui. E curioso interroga: e então, gostou? E ela responde: que planeta lindo! E querendo saber mais, inquere: ah, e qual o nome do planeta? E o prota revela: o antigo era Fanda, mas era feio, então dei um nome novo. E Destemido decreta: oficialmente renomeado para Planeta Gestação. E ela, após ouvir isso, critica: pelo visto, meu marido não tem talento para nomes, que nome horrível. O prota cai na gargalhada, e o narrador, explicando a situação, descreve: a família de Lu Shen passou a morar em seu novo lar, e ele até trouxe junto todos os parentes e amigos da Estrela Azul. Houve também um pequeno episódio. Depois de ser atormentado pela irmã mais nova, Lu Sheng mandou Qin retreinar com empenho, usando a desculpa de que, durante o torneio, ela tinha brincado demais e precisava recuperar o tempo perdido na cultivação. E ela, chorando muito, protesta: tirano, ditador, eu quero brincar e ser feliz, eu não aguento mais. E o narrador continua: a família finalmente se estabeleceu, sentindo uma paz que não tinham há anos. Mas então, uma nova mensagem chegou para Lu Sheng. E o prota, olhando para o celular, informa: é o comando central da linha de defesa. E o cara, falando por chamada de vídeo, relata: Lu Sheng, no covil subterrâneo nas coordenadas que você nos passou, perdemos um guerreiro de nível 11 e 4 de nível 10. As informações enviadas de volta mostram que a situação é pior do que imaginávamos. E o prota, com um olhar severo, conjectura: quando eu estive fora da Estrela Azul, aquela coisa provavelmente já deve ter pensado em um jeito ainda mais sujo de lidar comigo. Quando eu estava me recuperando no fundo do mar, escapar daquela sombra indescritível foi uma sorte absurda. Parece que ainda falta 6 anos, mas vai saber se algo não acontece antes. E se o desastre vier mais cedo? Preciso acelerar, preciso entrar em reclusão de novo, me isolar para cultivar. Ele vai até o mundo dos sonhos e teoriza. O lado sombrio do fogo representa frieza, erosão, furtividade. Tem um potencial enorme para explodir. Se eu usar o poder da origem e continuar deduzindo esse caminho, talvez não fique atrás do meu caminho estelar. A questão é, o lado sombrio do fogo pode se fundir ao caminho estelar e, usando seus 2 poderes, comanda. Vamos tentar. Início da fusão dos 2 caminhos. Deduções iniciadas. E convicto ordena: parar, verificar progresso. E o sistema mostra: progresso atual da dedução, 0,00000003. Se o prota, frustrado, lamenta: droga, é inútil, a fusão não funciona, então vou treinar separado mesmo. Ele invoca o olho na sua mão e rememora: o corpo alienado veio originalmente do universo sombrio. Usá-lo para carregar a arte marcial do lado sombrio é perfeito. Lembro de uma história da minha vida passada. O protagonista treinava uma técnica extremamente poderosa. Ela refinava simultaneamente o lado divino e o lado demoníaco do cultivador, corpo divino e corpo demoníaco em um só. Quando divino, era majestoso, vasto como o grande sol iluminando tudo. Quando demoníaco, era sombrio, cruel, carregando a ferocidade de 9 infernos, arrogante, absoluto. Só de imaginar já parecia insano de tão estiloso. Dizem que romance é romance e realidade é realidade. Eu não acredito nisso. Todas as técnicas supremas nascem da imaginação. Sempre foi assim. Por isso eu persigo a arte marcial perfeita. Eu sempre quis treinar tanto as células imortais quanto as alienadas e trilhar um caminho supremo jamais visto, divino e demoníaco ao mesmo tempo. E chateado conclui: que pena. O caminho estelar como corpo supremo é forte demais. As células alienadas mal aparecem e já são esmagadas. Não tem espaço algum para elas existir, muito menos para coexistir com as células imortais. E caindo na real, atenta-se. Mas isso, espera, no meu corpo não funciona. Mas e o corpo mutante que deixei na Estrela Azul? E o narrador descreve:
Lu Shen projetou sua consciência até seu avatar mutante alienado, a 500 anos-luz de distância na estrela azul. Nas profundezas da caverna marinha sem luz, a consciência principal do avatar desperta lentamente. Ele avista o monstro gigante no fundo do mar e admira-se. Caramba, o que virou isso? Um corpo gigantesco. Quanto ele devorou? O monstro sai comendo todos os animais no fundo do oceano, e alguém chama. Querido, vem aqui! O prota avista alguns olhos, e sem acreditar no que vê, constata. Droga! É como se milhares de olhos estivessem colados em um vidro fosco me encarando. Que coisa horrível! Mas diferente da última vez, aqueles olhos, apesar de repulsivos, mostram emoção, e o olho sussurra. É carinho? Coma, coma mais. Cresça rápido. O monstro gigante começa a ser alimentado, e o olho, com um sorrisão, incita. Cresça, fique forte, e então capture ele. Venha, venha aqui, meu querido. E o prota deduz. Então, no fim, tudo isso é para mim? Aquela coisa me odeia tanto que nem quer esperar 6 anos. Quer criar um subordinado perfeito para me enfrentar antes da hora. Observando de perto, vejo que esse corpo mutante é extremamente poderoso. Deve ter sido notado por ele assim que apareceu no fundo da caverna marinha. Após dezenas de milhões de evoluções, esse avatar de mutação tem uma aptidão milhares de vezes superior à de qualquer besta. E como a consciência principal eu não estava presente, o avatar era como um recém-nascido, uma folha em branco fácil de controlar, um subordinado tão perfeito em tudo. Como não ficaria encantado? Como não iria criar com todo o cuidado, como se fosse um filho? E com um sorrisinho no rosto ironiza. Se ele soubesse que o filho que criou com tanto carinho na verdade é o meu avatar da mutação, será que surtaria na hora? Esse corpo mutante é uma fonte absurda de energia, e eu posso absorver tudo perfeitamente. Estão treinando eu mesmo para me matar, e dando risada zomba. Você realmente se supera, hein? O grande gênio do universo sombrio só pode ser você mesmo. Você é o melhor. Você é a personificação da sabedoria do universo sombrio. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!